Eu sou Ruberci, mais conhecido como Rubinho, moro aqui no Pará, município de Breu Branco, e nasci no Espírito Santo. E desde a minha infância eu sempre fui um homem muito sonhador, sempre tive vontade de progredir na vida, fazer mudanças, ter uma vida bastante próspera. E à medida que o tempo foi passando, eu fui percebendo que por mais que eu me esforçasse, por mais que eu quisesse trabalhava muito, eu via que eu não conseguia desenvolver. Eu não conseguia passar daquela fase, daquela base, daquele padrão. Então eu sentia que estava faltando alguma coisa. Quando eu vim para o Pará, me casei aqui, e mesmo com a vida familiar, eu e minha esposa, continuamos trabalhando muito, muito, muito mesmo. E a gente sempre percebia, poxa, por que as outras pessoas crescem na vida, conseguem ter carros bons, uma vida próspera, e eu não? Eu me fazia essa pergunta. E um tempo depois, eu conheci a Deane, né, nossa amiga Deane, e começando a conversar com ela, nós percebemos, eu principalmente percebi, que tinha alguma coisa de errado com o meu passado. Não que eu tinha feito muitas coisas erradas, mas sim coisas que aconteceram na minha infância, na minha adolescência, no convívio com meus amigos, com os meus pais, com meus irmãos. Então eu tinha algum tipo de dependência e algumas limitações, algumas regras foram estabelecidas nesse processo desde o meu nascimento, eu acredito, até a minha adolescência. Então isso me limitava muito. Quando eu conheci a Deane, né, então a gente começou a fazer esse trabalho de poder ter esse conhecimento. Então ela começou a abrir a minha mente, né, e entender o que estava acontecendo, por que estava acontecendo e por que eu não conseguia ter o resultado que eu queria ter. Apesar de ler muitos livros, de ter buscado, mas eu não conseguia. Por mais que eu li os livros, eu não conseguia entender o que estava no livro, né? O que os autores, as dicas que eles davam. E na verdade eu estava sempre esperando uma receita. Aquela receita que te dê todo o passo a passo de como você fazer para ficar bem de vida. Porque na época eu queria ficar rico, né? Riqueza para mim na época era ter dinheiro, ter poder. O dinheiro eu achava que me daria poder. Então nos livros também eu não conseguia entender, porque não tinha aquela receita lá, né? Que você pega passo a passo e você faz. E depois, quando a Dani foi nos conversando comigo, eu fui buscando esse entendimento, aí sim eu consegui perceber que as limitações que eu tinha na infância, os meus pais, às vezes o que eles faziam na época que era certo para eles na época. Hoje eu vejo que a gente poderia ter sido diferente, hoje eu faço diferente com os meus filhos, porque o entendimento que eu tive foi que pode ser próspero, você pode ganhar dinheiro, mas primeiro tem que seguir um processo. Então esse processo começou com a Deane. Primeiro, foi quando eu comecei a entender que os livros trazem informações, mas você tem que ter a mente aberta para absorver. Um dos livros que ela me falou primeiro foi a Bíblia, porque eu gostava de ler a Bíblia. Tinha religião, tinha tudo, mas não tinha o conhecimento. Aonde está o conhecimento? Está em você estudar, aprender, trazer para a vida e aplicar. E eu não conseguia aplicar, eu não conseguia entender. Então hoje eu já consigo ter minha família próxima de mim. Hoje eu sou um bom marido, eu acredito ser um bom marido, procuro cada dia melhorar mais. Eu acredito que eu sou um bom pai hoje, porque eu procuro ouvir meus filhos e entender como cada dia eu posso ser melhor. Depois que eu tive esse entendimento, então veio a recompensa, né? Que eu acho que a recompensa é quando você tem essa harmonia, você consegue lidar com os teus pensamentos, os teus bloqueios, as teus limitações, entendê-las e passar. Se perdoar, perdoar as pessoas. Então isso nos deixa livre para poder seguir. O nosso coração fica leve, a nossa mente fica aberta e você começa a prosperar. Hoje, graças a Deus, hoje eu tenho uma família top, admiro demais minha esposa, é minha parceira, companheira, os meus filhos, tanto o Luiz Mário como Maria Eduarda, são pessoas que estão sempre junto conosco, a gente se diverte, a gente brinca, a gente trabalha junto. Hoje nós temos uma empresa
familiar, que também é fruto desse trabalho, que antes eu não me considerava um empresário, por mais que eu tentasse abrir CNPJ, eu não conseguia, eu sempre fracassava. E hoje eu percebo que eu consigo fazer tudo o que eu quiser. Então hoje eu posso ser o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser. Lógico, tudo tem os limites, mas eu sei que hoje eu posso. Antes eu não tinha permissão para fazer, hoje eu tenho.